Olá, sejam muito bem-vindos ao Block BR Insight e hoje o tema do nosso episódio é 5 anos de tokenização, da promessa à infraestrutura do mercado de capitais digital. E para falar sobre o tema, estou aqui com um especialista que já construiu uma trajetória bem interessante nesse mercado. Eu tenho certeza que esse episódio ele vai ser muito útil para você. E antes da gente avançar aqui no nosso episódio do Block BR Insights, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, com mais empresas, para que a gente consiga alcançar mais pessoas, que é cumprir o nosso papel de educar esse mercado. Estou aqui com o Eric, que ele é sócio fundador da VBSO Advogados. Seja muito bem-vindo ao Block BR Insights e pode se apresentar para a nossa audiência. Obrigado, Eric. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou advogado. Tenho aí quase 30 anos de carreira, sempre atuando no mercado financeiro, mercado de capitais. E nos últimos quase 9 anos, tenho atuado de uma forma bastante intensa nos projetos que envolvem digitalização, do mercado financeiro e mercado de capitais, sobretudo usando essas tecnologias DLT, como blockchain, falando muito de tokenização. Esse tem sido o meu mundo nos últimos anos. Legal, e comenta aí, você quando começou a carreira já empreendendo ou trabalhou em alguma empresa e depois decidiu abrir o seu próprio negócio? Eu comecei como estagiário, eu brinco que eu tive um único emprego na vida, Eu comecei como estagiário com 18 anos de idade e trabalhei no escritório de advocacia. Trabalhei nesse escritório por 11, quase 12 anos e confesso que nunca passou pela minha cabeça empreender, Nunca pensei em ter um escritório, nada disso, os caminhos que a vida nos leva, E aí em 2009 eu saí desse escritório junto com outros 3 sócios, pra gente fundar o VBSO, Então o VBSO agora tá completando aí 17 anos. Começou com 4 sócios. 4 sócios. 4 sócios. Legal. E como que você participou de momentos marcantes do setor de mercados de capitais digital? Eu queria que você começasse a contar um pouco dessa trajetória. Em 2001 você fundou lá o FDIC, e aí conta para nós como que foi essas construções ao longo do tempo. Legal. Eu digo que eu tive sorte ao longo da minha carreira de poder participar de alguns eventos marcantes, no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, sobretudo no mercado de dívida, de securitização. Então isso começou lá em 2001. Em 2001 eu participei do processo de criação do FDIC, então desde o processo de criação da regulação, quanto do primeiro FDIC foi estruturado no Brasil, Então que a regra é do final de 2001, o FDIC foi estruturado ao longo de 2002 inteiro, sendo no final de 2002. Depois tive a oportunidade também de participar de outros projetos importantes, ou marcos importantes na regulação, como por exemplo a criação da nota comercial, Então a redação da lei foi feita com meu apoio junto com a BIMA. Participei também da criação do FIAGRO, Então que é um produto bastante importante para o financiamento da cadeia produtiva do agronegócio. Depois, já olhando para esse mundo da digitalização, eu participei ativamente também da criação da lei dos prestadores de serviços de ativos virtuais, e tenho também participado ativamente das discussões. Ou seja, não é uma história, não é obra do acaso, Você está inserido nesse negócio e nesse segmento. Eu falo assim, de certa forma é um pouco de sorte, alguns desses eventos eu participei quando era muito jovem ainda e acho que realmente foi um pouco de sorte estar no lugar certo na hora certa. Mas como dizem também, a sorte ela aparece para quem está preparado, Então, de certa forma, acho que eu fui construindo uma carreira que me permitiu poder participar desses marcos que são importantes aí pro, e é até legal mercado. Você comentar essa questão, assim, acho que você falou a sorte ela te encontrou em lugares que você estava ali presente. Então você se provocava também a estar nesses locais para você participar de novos contextos. Isso aconteceu no início da sua carreira ou foi depois que você virou empreendedor que você começou a se colocar em zonas de exposição? Eu acho que desde sempre. Eu sempre tive uma mentalidade de querer crescer profissionalmente, me desenvolver, e eu acho que para isso, você precisa se expor e estar nos lugares onde as coisas acontecem. Inclusive participando do Block BR Inclusive Insights. Participando aqui do podcast. Legal. E conta para nós, a sua atuação, ela foi mudando ao longo do tempo, quando o mercado ele foi amadurecendo? Olha,
Em certa medida, sim, porque acontece, né? Como disse, são quase 30 anos de carreira. Né? E é interessante que muita coisa mudou e, ao mesmo tempo, pouca coisa mudou. Né? Vou explicar. Tem certas coisas, as estruturas das operações, etc., elas são as mesmas. Desde sempre, porque a estrutura regulatória, a matriz regulatória, né, que determina os limites do que você pode ou não pode fazer, elas remontam um período, no caso do Brasil, a CVM, que é o órgão que regulamenta o mercado de capitais, completa esse ano 50 anos. Né? Então, assim, é uma história muito longa. Né? E, ao mesmo tempo, né, o que a gente vê nos últimos anos é que essas estruturas, elas vêm se modernizando e vêm sendo até colocadas em xeque, né, pela própria evolução da tecnologia. Né? Então, que é um pouco do tema que a gente deve discutir aqui, que é esse de compreender, né, como essa tecnologia tem o potencial de transformar o que existe hoje. Né? E melhorar a eficiência. Exatamente. Né? E o que você enxerga hoje que não saiu do papel ainda e por qual motivo? Olha, o que acontece, né? O processo regulatório, né, ele tem o seu tempo, tem seu ritmo. Eu sempre digo que o regulador ele é conservador por definição. Então, é muito difícil você abandonar tudo que vem sendo construído ao longo desses 50 anos. Né? Da noite pro dia. E se a gente for mais a fundo, a gente vai entender que a nossa regulação é inspirada na regulação americana, que por sua vez remonta a 100 anos. Né? Então, assim, é algo que vem sendo construído ao longo de 100 anos. O regulador não vai chegar um belo dia, né? Ele vai acordar e falar assim, olha, que tecnologia maravilhosa, né? Vou mudar esquece tudo que eu fiz até hoje e vou abraçar um novo. Isso não vai acontecer. Isso não acontece do dia para o outro. Então, é uma evolução. Né? E o que está acontecendo é isso. A gente vem evoluindo, a gente vem dando passos que são importantes, mas no ritmo do regulador. Né? Então, acho que ainda tem muita coisa para ser construída. Eu acho que a gente está no começo só. E desses ambientes, quais que você sente que ele está mais validado para você explorar, ou para o mercado explorar? Olhando no contexto específico do mercado de capitais, onde a gente mais avançou foi na agenda do crowdfunding. Né? Que foi uma solução que a CVM deu para o mercado, né, que eu costumo dizer que foi uma gambiarra jurídica, né, que foi fruto de pragmatismo. Porque acontece, né, como essa regulação nossa ela é antiga, né, óbvio que ela não foi pensada para lidar com blockchain, com a tokenização. Né, e o que acontece, a regulação existente ela tem certos requisitos que são incompatíveis com essa tecnologia. Então isso na prática quase inviabilizava você fazer ofertas de ativos digitais, né, com características de valores imobiliários, por conta da regulação. A CVM, ela, em 2023, ela soltou um posicionamento dela, falando o seguinte, olha, e olhando especificamente para o mundo dos recebíveis, né, então os tokens de recebíveis. Falou assim, olha, esses tokens aqui são valores imobiliários, se é valor imobiliário, vocês precisam conversar comigo, o regulador. E eu entendo que as minhas regras não são compatíveis com o que vocês querem fazer. Só que aí vem o problema, né, do que a gente ia falando, é o tempo do regulador. Você fazer uma regra nova, na melhor das hipóteses, são 2 anos. Nossa. Porque você precisa fazer análise de impacto regulatório, refletir adequadamente de como a regra tem que ser adaptada, pensar numa regra, colocar em audiência pública, o mercado comentar, você discute, você vê o que o mercado comentou e aí soltar a regra. 2 anos. Né? Então você imagina você virar para o empreendedor, né, que está, por exemplo, trabalhando com a tokenização e falar o seguinte, olha, espera que daqui 2 anos você volta a fazer o que você quer fazer. Nossa. Não dá. Né? Então a CVM foi pragmática. Então o que ela fez? Né? Ela olhou para um bichinho que estava meio escanteado ali, que era as plataformas de crowdfunding, que foram pensadas para um outro contexto, né, que é para financiar startup, mas que, de certa forma, é um problema análogo com o que a tokenizadora vinha sofrendo. Né? Então, assim, poxa, eu quero fazer uma captação no mercado, mas se eu tiver que seguir as regras do mercado de capitais tradicional, eu simplesmente não consigo fazer. Então, por exemplo, você fala para o founder de uma startup que para ele poder fazer a captação de recursos para a startup dele, ele tem que fazer o IPO da startup, proibir o cara de fazer. É inviável. Né? Então, o crowdfunding nasceu para ser um mecanismo de exceção dentro do mercado tradicional. Então, ele foi criado nesse contexto.
Ele não ganhou tração no mercado para financiar as startups, né? Mas ele tem uma lógica interessante, que é uma lógica de dispensa de requisitos regulatórios, né, para tentar viabilizar o acesso ao mercado de capitais por quem tem dificuldade originalmente de acessar. E aí você falou o seguinte, olha, e se a gente pegar essa regrinha aqui, que está aqui de escanteada, e usar isso para tokenização? Legal. E aí foi o que ela fez. Né? Então ela fez algumas adaptações, algumas reinterpretações de dispositivos, mas esse é um mercado que em 2023 era de 200 milhões de reais, chegou no final de 2025 com 4 bi. Né? Então cresceu 20 vezes. Então permitiu, né, que esses projetos de tokenização, sobretudo dos tokens de recebíveis, né, ganhassem tração, pudessem ser mais testados, né, e o próprio regulador compreender melhor o que essa tecnologia é capaz de fazer, né, para ir dar passos maiores. Tanto é que a CVM gostou tanto da ideia que ela propôs agora uma reforma dessa própria regulamentação para ampliar os limites dela, poder fazer isso em maior escala. Porque em termos de montante de valor ainda é um pedaço pequeno, né? É pequeno. Quando você olha, quando você vê, né, você fala assim, cresceu de 200 para 4 bi, é um crescimento expressivo, cresceu 20 vezes. Né? Só que para o universo de mercado de capitais, 4 bi não é nada. Né? É muito pouco. E esse é o grande problema. Né? Então, assim, o crowdfunding resolve a dor do pequeno, né, que quer fazer, né, ou que consegue fazer operações de menor valor, de pequena monta. Né? O limite de emissão dentro do crowdfunding é de 15 milhões de reais, né? Que não resolve a vida de uma grande empresa. Né? As emissões do mercado financeiro tradicionais são de centenas de milhões de reais ou de bilhões. Né? Esses agentes não conseguem usar as plataformas de crowdfunding. Né? E a gente está falando aqui de 99% do mercado de capitais hoje. Né? Então, é uma gota dentro do oceano. Legal. E quando você olha essa questão dos próximos passos do regulador e do próprio mercado, o que você vê disso? Acho que o próximo passo é a gente amadurecer mais no uso da tecnologia para poder ter uma compreensão adequada do que de fato a tecnologia traz de benefício ou não. Para a partir daí, eu de fato olhar para esse chassi regulatório do que existe hoje e ver o que eu preciso de fato adaptar para poder fazer emissões em larga escala. Né? Então, independente do limite ou de quem está fazendo a emissão. Né? Então, assim, não só emitir dentro do crowdfunding, mas eu poder fazer uma oferta de ações de qualquer montante, de debêntures, de fundos, todas dentro de uma infraestrutura digital, né, se apropriando dos benefícios que essa tecnologia de fato traz. Porque, por exemplo, hoje eu já consigo fazer uma oferta tradicional tokenizada. Né? Só que essa oferta ela é mais cara que uma oferta tradicional, porque eu tenho que seguir eu tenho todo o custo de uma oferta tradicional mais o custo da tokenização. E a grande questão aqui é como a tecnologia traz mais eficiência para justamente baratear essas ofertas. Né? Então é isso que o regulador precisa amadurecer, né? Entender de fato o que precisa ser adaptado, né? Modificado para que a gente possa fazer isso em larga escala. Legal. Você funciona hoje como ponte entre o cliente e o mercado viável. Qual que é o maior obstáculo que você já viu na sua experiência a travar projetos específicos? Olha, acho que tem duas grandes questões. Né? Acho que a primeira é essa que eu acabei de comentar, que é a regulação. Né? Então, assim, eu ainda tenho dificuldade em fazer operações de grande valor. Né? Então, para operações pequenas, o crowdfunding resolve razoavelmente bem. Para operações grandes eu tenho um pouco mais de dificuldade. Não é totalmente impossível, mas longe de ser o ideal. Né? A outra grande questão é um processo educacional. Né? Então, assim, acho que existe ainda muita dificuldade de compreensão, existe muita assimetria de conhecimento. Né? Então, assim, pouca gente de fato entende o que é de fato tokenização, como é que funciona, onde é que está o benefício. Isso acaba gerando insegurança também. Isso gera insegurança, gera incerteza, ao mesmo tempo tem um pouco do hype, né? Então assim, eu quero tokenizar aqui para poder captar dinheiro, colocando numa plataforma que vende criptomoeda, achando que eu vou conseguir captar dinheiro rápido e barato, né? E às vezes é uma grande ilusão, né? Porque eu sempre digo que o produto em si, né, que você está oferecendo para o vídeo, ele precisa ser bom, independente de usar tecnologia ou não. Sim. A tecnologia é uma camada, ela vai ser a infraestrutura. Esse é um ponto importante, né? Você comentar a questão acerca do produto. Ele precisa ser bom, não adianta você ter a melhor tecnologia. Exato. Então, assim, a gente sempre diz que
tudo pode ser tokenizado, mas nem tudo deveria ser tokenizado, né? Então tem muita coisa que não faz sentido. Né? Então, assim, você realmente... E a pessoa pode até se frustrar caso não dê certo. Sem dúvida. E assim, é ruim... aderente pro mercado. É ruim para quem quer tomar dinheiro porque vai ver sua expectativa frustrada, porque não vai conseguir colocar. Ou ainda, né, ainda que ela consiga colocar, pode frustrar o investidor também. E aí o efeito que isso tem reputacional é perigoso, né? Porque quando você fala de reputação, isso não afeta só o tomador, isso afeta uma indústria. Né? Então, assim, se você começa a ter maus produtos, se você começa a associar tokenização a produtos ruins... você tem um problema aqui de seleção adversa. E aí você socializa o problema. É que nem aquela coisa, né? O bom marketing, ele não salva um produto ruim, né? Exatamente. A mesma coisa, a tecnologia não vai salvar. Não vai salvar um produto ruim. É isso. Legal. E hoje, quando você olha em questões de oportunidade, quem mais se beneficia dessas oportunidades que o mercado de capitais digital ele traz? Olha, eu acho que muita gente se beneficia. Eu falo assim, olhando no contexto do mercado financeiro, o que mais me chama a atenção é o potencial que a tecnologia tem de democratizar o acesso ao mercado. Né? Então, o que eu chamo aqui de democratizar o acesso ao mercado? É tanto facilitar o acesso por parte dos tomadores, né, quanto ampliar as oportunidades de investimento para os investidores. Né? E aí eu explico por quê. O que acontece? Né? O mercado de capitais, ele é um mercado que ele produz eficiência econômica quando você compara com o mercado bancário. Né? Então, o que o banco faz? O banco ele pega dinheiro emprestado para emprestar para as pessoas. Parte da riqueza, né, que o banco capta do superavitário, né, e repassa para o deficitário fica no bolso do banco, que é o spread bancário. Né? Quando você olha na perspectiva do mercado de capitais, então, ele é um mercado de desintermediação, porque o superavitário acessa direto o deficitário, né? E vice-versa. Né? O deficitário acessa o bolso do superavitário. Sem né? alguém no meio. Sem alguém no meio. Então, assim, eu consigo, ao mesmo tempo, oferecer uma taxa de retorno maior para o investidor do que se eu estivesse investindo num CDB do banco, por exemplo, exceto o CDB do Master, né? Né? No caso do tomador, eu permito ele captar dinheiro a uma taxa mais barata do que ele captaria no banco. A questão, contudo, não é só olhar para a taxa, né? Porque eu tenho que olhar para os custos da transação. E aí é onde vem o problema estrutural do mercado de capitais. Porque o mercado de capitais, para ele poder funcionar, as pessoas precisam, primeiro, confiar no próprio mercado. Né? E essa confiança depende de uma série de coisas. Porque a gente tem um problema, do ponto de vista da regulação, que é a assimetria informacional. O investidor não tem o mesmo nível de conhecimento e informação do produto que o próprio tomador. Né? E o processo de captação é um processo de venda. Sim. Né? Então, assim, eu preciso te convencer a comprar meu produto. Segurança. Sim, preciso passar segurança. Sim. Como as partes não se confiam porque não se conhecem, né? Eu não tenho razões para acreditar que quando você está me vendendo uma coisa, você está me contando a história completa. Né? Quem escreveu muito sobre isso é o Akerlof. O Akerlof é um ganhador do Prêmio Nobel de Economia que nos anos 70 ele escreveu sobre o problema da seleção adversa. E ele usa para explicar o problema o mercado de carros usados. É igual vender carro usado. Né? Qual que é o problema do carro usado? Tem uma simetria informacional muito grande. Porque o comprador não sabe exatamente como que o Eric cuida do carro, se o carro tá bom ou não tá. Imagina hoje... Já teve carro que eu andei e eu falei, eu não compraria esse carro. Não compraria esse carro. E você teve a oportunidade andei de passageiro, eu falei, não vou andar nesse carro. E você ainda teve a oportunidade de andar. Imagina esses negócios que existem hoje que você compra o carro pelo Instagram. Isso. Né? Então assim, você vê uma foto, né? Então, e aí o que acontece? E é um bom exemplo isso, né? Porque você consegue vender um carro pelo Instagram, né? Consegue. A questão é, a que preço? Sim. Você vai pagar tabela FIP nesse carro que você comprou pelo Instagram? Você não vai pagar tabela FIP, que seria o preço justo do ativo. Por quê? Porque você não sabe se na hora o carro chegar, o carro vai estar funcionando. Você vai ter que reformar, vai ter que fazer N coisa, vai gastar dinheiro. Então você paga um valor descontado. Se você paga um valor descontado, o dono do carro usado que cuida bem do carro dele não vai vender nesse mercado. Só se ele estiver desesperado, porque ele precisa de dinheiro. Sim. Mas se ele não tá, ele vai vender em outro mercado. Então sobra quem nesse mercado? Os carros ruins. E se o carro é ruim, cada vez mais o preço é descontado. Então você destrói o mercado. Né? Como que eu resolvo isso? O mercado de capitais é igual vender carro usado, é a mesma coisa. Né? Você tá vendendo. Boa analogia. Você tá vendendo uma empresa, você tá vendendo um carro usado. Alguém precisa abrir o capô dela, né, e dizer, ó, a companhia tá boa ou não tá boa. Né? Que eu brinco um pouco do papel do advogado de mercado de capitais. Eu brinco que nós, advogados, somos os mecânicos do mercado de capitais. Porque a gente é o cara que abre o capô, né? Assim como o auditor e tudo mais. E aí, do ponto de vista de regulação, eu resolvo isso trazendo intermediário. Né? Então, assim, eu coloco o intermediário no meio dessa relação. Então, quando você vai fazer uma oferta pública, o tomador não fala direto com o investidor. Eu chamo o banco.
né? Só que o banco aqui não é intermediário do crédito, ele é intermediário da conversa. Porque ele vai garantir para o investidor que todas as informações que o tomador são verdadeiras, são consistentes, são corretas, etc. Só que isso custa. Né? Então você vai comprar e vender uma ação na bolsa, você não pode correr o risco da sua contraparte, de quem você está comprando a ação, não entregar a ação. E ao mesmo tempo esse cara não pode correr o risco de você não pagar. Né? Imagina, se tem milhares de transações acontecendo na bolsa, imagina se as pessoas param de cumprir o que elas combinaram. Né? Isso não pode acontecer. Então como você resolve isso? Você traz um intermediário, que é a própria bolsa. Então a sua contraparte é a bolsa. Só que isso custa. Né? Então o que acontece? Você vai trazendo custos, né, que vão encarecendo o acesso ao mercado de capitais. E aí quando você olha para uma tecnologia, né, que ela tem atributos que permite construir confiança entre pessoas que não se conhecem, né? Então pensa no Bitcoin. Né? O Bitcoin é construído num protocolo de blockchain. É um protocolo que existe há 18 anos. Você tem milhões ou bilhões de transações que ocorreram ao longo desse tempo, e a gente não conhece um caso de operação que não foi efetivamente, não foi efetivada dentro do sistema. O sistema funciona, as pessoas confiam. Né? Por quê? Porque é um sistema que ele é seguro, ele é transparente, ele é rastreável, ele é imutável. São atributos de confiança. Então a grande hipótese que a gente trata no mercado de capitais e se eu uso essa tecnologia como infraestrutura para as transações? Né? Será que eu não posso passar a prescindir de todos esses intermediários que estão aí para poder emprestar confiança para quem não se conhece? Né? Então, quando eu começo a usar essa tecnologia, eu começo a trazer mais eficiência para o mercado e eu consigo baratear os custos de acesso. Se eu barateio o custo de acesso, eu permito que cada vez mais empresas possam acessar o mercado de capitais. Porque hoje o mercado de capitais ainda é para grandes empresas, principalmente quando você faz uma oferta direta. Então, olha quantas empresas a gente tem na Bolsa. 400 empresas. Né? Quantas empresas a gente tem no Brasil? Né? 400 empresas não é nada. E até o próximo ponto que eu quero abordar com você é a questão dos setores que você percebe que tem uma vantagem mais clara. É imobiliário, agro, é o crédito estruturado? O que você olha para isso? Eu acho que esses setores onde você tem muito intermediário, né, acho que a tecnologia potencialmente beneficia. Né? Então, esses setores que você mencionou são bons exemplos disso. E para além disso, né, pensa no setor imobiliário, por exemplo. Né? Eu brinco que a tokenização imobiliária é o santo grau da tokenização. Né? Então, todo mundo buscando desenvolver soluções para isso. A gente ainda esbarra em questões legais, porque a questão do registro de propriedade que tem que ser feita no cartório, né? No livro apropriado do cartório. Isso ainda continua. Isso ainda continua. Enfim, ainda tem muita água para rolar nessa frente. E é um processo demorado. E é um processo difícil, exato. É natural. Né? E agora, você pensa no seguinte, né? Vender um imóvel não é necessariamente fácil, porque os imóveis são caros. Né? Agora, e se eu pudesse vender um token que representa 1 metro quadrado do imóvel? Né? Então, imagina você ter tokens de metros quadrados. Né? Então, eu sou investidor, eu quero ter 1 metro quadrado da Vila Olímpia, 1 metro quadrado da Vila Nova Conceição, 1 metro quadrado do Santo Amaro, enfim. Né? Monto uma carteira de metros quadrados. Você traz muito mais liquidez para o mercado, porque eu posso, em vez de vender um imóvel inteiro, eu posso vender frações. É a mesma lógica do fundo imobiliário. O fundo imobiliário, quando foi criado na década de 90, foi para permitir que o investidor brasileiro que gosta de investir em imóvel, em tijolo, né, pudesse ter, ao invés de ter o imóvel inteiro, porque muitos não conseguem ter o imóvel inteiro, mas ter uma fração do imóvel. Então, se eu consigo trazer essa lógica, né, usando a tecnologia com muito mais eficiência, muito menos fricção do que você tem mesmo no mercado dos fundos imobiliários, o ganho potencial disso é enorme. Né? Então, quando você olha, por exemplo, o agro, que você mencionou, a mesma coisa. No agro, o bem, o produto, né, que é uma commodity, ele funciona como moeda. Né? Então, você tem uma operação típica no agro, que é a operação de barter. Né? Então, o produtor, quando ele vai plantar, ele precisa comprar defensivo, ele precisa comprar insumo, semente, etc. Ele não tem dinheiro. Né? Ele só vai ter dinheiro depois que ele plantar, produzir, colher e receber. Né? Então, como que ele faz? Ele chega lá para a revenda, para o distribuidor do insumo e fala o seguinte: olha, eu quero te pagar como é produção futura. Né? Então, assim, com a soja que eu vou produzir, então, assim, o grão aqui, ele é moeda. Né? Lá atrás a gente inventou a CPR para poder resolver esse problema. E se a gente usasse isso hoje, né, na forma de tokenização, como se fosse uma espécie de uma stablecoin, né? Então, um ativo digital lastreado no próprio grão. Né? Então, você tem usos que trazem, né, de novo, eles reduzem a fricção dentro do mercado que já existe. Não estamos nem falando de, né, criar um novo uso. Esse mercado já existe, a dor já existe. Né? Você consegue trazer solução para isso. E aí, quando você fala, eu acho que para fechar o último grande setor aqui
com ganhos potenciais é o próprio mercado financeiro como um todo, porque é um mercado com muita fricção, né, com muita intermediação, por todas as razões que eu já expliquei. Então, assim, os ganhos potenciais no uso da tecnologia no mercado financeiro são absurdos. Legal. Estamos chegando ao final do Block BR Insights. E, Eric, para a gente encerrar aqui o nosso episódio, eu quero que você deixe algumas considerações. Tá bom. Primeiro, falando sobre dicas práticas para quem quer começar a estruturar uma operação agora e por onde que ele deve começar. Bom, vou puxar a sardinha para um lado, consulte sempre um advogado. Tem aqueles adesivos de carro, né? Consulte sempre um advogado. Acesse agora. Acesse agora, BBSO. Coloca aqui o... Não, mas brincadeiras à parte, eu realmente acho importante... Obviamente que dentro dessa brincadeira faz sentido você consultar um especialista. É isso, consulte um advogado e um assessor financeiro. Né? Então, assim, quando você fala de captar dinheiro, né, por meio do ativo digital, né, você está falando de captar dinheiro no mercado financeiro. O mercado financeiro é um mercado altamente regulado. Então, tudo que você pode ou não pode fazer tem uma regrinha. Né? Então, que ela dá o guardrail de onde você pode ir. Conversar com o advogado é indispensável, porque ele vai dizer para você onde é que está esse guardrail. Né? E, para além disso, o assessor financeiro, né, vai poder apoiar naquela história que a gente está falando. O produto precisa ser bom. Né? Então, assim, a conta do produto precisa fechar. Né? Precisa parar em pé, os riscos precisam ser bem endereçados. Né? Então, assim, o assessor e juntamente com o advogado vão poder fazer esse trabalho, né, de poder dar o caminho, as diretrizes para que você tenha um bom produto, um produto seguro, vendável e que vai ser um produto de sucesso. Legal. Eric, muito obrigado pela sua participação aqui no Block BR Insights. Estamos chegando ao final do nosso episódio e para as pessoas te encontrarem, elas procuram no LinkedIn, no seu site, pode falar? Pode procurar pelo LinkedIn, Eric Oioli, né? Ou então pelo site do escritório também, www.vbso.com.br. Legal, e todas as informações sobre o Eric vão estar aqui na legenda desse episódio. E muito obrigado pela sua participação, por ter chegado até aqui. E mais uma vez eu te peço, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e lá no Spotify também avalie o nosso programa com 5 estrelas e ajude o Block BR Insights a crescer. E até mais. Obrigado aí, Eric. Obrigado, Eric. Prazer. Obrigado. Hoje foi dupla aqui, 2 Erics. Até mais. Tchau, tchau.